A reeleição do presidente ultraconservador da Polônia, Andrzej Duda, acende o alerta aqui no Brasil. Como é a vida de pessoas LGBTQI+, no país que instituiu zonas livres de ideologia LGBT? O que o conservadorismo de Duda e Bolsonaro têm em comum? E os estragos que pode causar a comunidade LGBTQI+, daqui? Eu sou o Bruno Nomura e este é o podcast Bendita Geni, seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor. No último domingo, a Polônia, país de 38 milhões de habitantes no leste europeu, reelegeu seu presidente Andrzej Duda. Duda venceu com pouco mais de 51% dos votos, contra pouco menos de 49% do oponente centrista Rafał Trzaskowski, atual prefeito da capital Varsóvia. A disputa acirrada fez com que Duda subisse gradualmente o tom na campanha. Ao longo da disputa, Duda falou em defender as crianças do que ele chama de ideologia LGBT, que, segundo ele, pode ser ainda mais destrutiva que a ideologia comunista. Duda também criticou o casamento homoafetivo e diz que vai proibir o ensino de gênero nas escolas. Às vésperas da votação, ainda prometeu proibir a adoção de crianças por casais gays e lésbicos. A Polônia é considerado o pior país da União Europeia para ser LGBTQI+, aponta a ILGA Europa. Não é à toa. Ao menos 100 cidades ou regiões do país se auto-intitulam Zonas Livres de Ideologia LGBT. Esse título significa não realizar qualquer ação que promova a tolerância de pessoas LGBTQI+, e não oferecer qualquer assistência a ONGs que atendam essa população. Para entender como é a vida de uma pessoa LGBTQI+, na Polônia, a gente conversa com o Rodrigo Mello, de Suzano, São Paulo, mas que mora no país há 10 meses para trabalhar em uma empresa de especialidades químicas. Ele contou um pouquinho do que viu nesse período do ponto de vista de um brasileiro. Rodrigo, primeiramente, como é que você foi parar aí na Polônia? O processo começou no começo do ano passado. Na verdade, eu acho que o meu maior motivo foi o Bolsonaro, porque para mim estava assim insustentável. Eu estava meio que estafado de algumas coisas assim, e de como as pessoas estavam tratando essa eleição dele lá no Brasil. Então, para mim, eu acho que foi um dos maiores motivos. E aí eu também já tinha terminado a minha graduação, e surgiu a oportunidade de vir para cá, para a Polônia. E aí eu tenho um contrato de 2 anos na minha empresa, e aí eu não sei se eu fico agora mediante a reeleição do Duda ou se eu volto. Rodrigo, você comentou que está numa cidade que, embora seja a terceira maior do país, ainda não é tão grande, né? Tem esse clima interiorano. E que você sentiu alguns olhares com relação à cor da sua pele e por ser estrangeiro também. Com relação a ser uma pessoa LGBTQI+, quais foram suas impressões? Eu percebo muito que os homens gays, eles ainda continuam dentro do armário, eles estão num processo de desenvolvimento, de, na verdade, reconhecimento de quem são. Só que você não consegue se reconhecer se você não tem alguém para se espelhar, se você não tem representatividade. E aqui na Polônia é muito baixa a representatividade. A gente tem algumas performances drag. Se você vai, por exemplo, para Varsóvia, você consegue encontrar alguns shows de drag, assim, mas é um drag que não é tão americanizado, é um drag mais que se veste e tem uma outra performance dentro do país mesmo, com roupas típicas e tal. Percebo que a comunidade gay aqui é uma comunidade muito fechada ainda, muito heteronormativa, infelizmente. As ONGs que a gente tem aqui, elas estão conseguindo agora um pouco mais de força. É engraçado porque agora com o Duda, mas elas conseguem um pouco mais de força, né? Porque se projetam um pouco mais, assim, como uma resistência. Não dá pra dizer que você se sente seguro saindo na rua, abraçando e beijando o seu namorado, por exemplo. Dentro da comunidade aqui polonesa, eu não consigo sentir essa segurança. Conta um pouco como você sentiu a reeleição do Duda e também a impressão que você teve das pessoas com quem você tem proximidade aí na Polônia. A gente está olhando por uma questão mais positiva da coisa. Logicamente, tem 51% de pessoas, em teoria, que querem continuar com o governo atual, ultra extremista, dizendo barbaridades, não só sobre gays e sobre LGBTQIA+, mas sobre muitas coisas, sobre estrangeiros, e até mesmo sobre algumas políticas internas na Polônia e dentro da União Europeia. Mas aí quando a gente vê no outro lado, que 49% da população estava ok para mudança, estava procurando uma mudança, foram às urnas, né? Porque dentro de 30 anos a Polônia, eu acho que pela primeira vez, foi o maior número de contingentes de pessoas votando.
Então você percebe que a mudança existe, que as pessoas elas estão começando a abrir um pouco a mente. Aqui em Łódź, todos os poloneses que eu tenho contato e estrangeiros, a galera tá bem, assim, frustrada. Eu acho aquele sentimento meio pós-eleição bolsonarista, sabe? Aquele negócio de tipo, meu, e agora? O que a gente vai fazer de novo? Mas em contrapartida também, eu prefiro focar mais pro lado positivo, estar com as pessoas que votaram não corretamente, mas votaram de repente pensando numa mudança. E eu acho que essas pessoas merecem ser vistas e apoiadas. E é do lado deles que eu quero estar durante o tempo que eu estiver aqui na Polônia, sabe? E vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece, Bip, que tal, ó. E no meio dessa loucura, menino, você encontrou um boy aí na Polônia? Uma bela noite fui pro karaokê e eu era karaokê adicto, assim, desde o Brasil, né? Tava eu com mais 2 amigos no karaokê. E aí o Patrick olhou pra mim, eu olhei pra ele, mas aí, né, você sabe. Olhei e falei, não, vamos pegar uma cerveja, beleza? Aí no outro dia a gente voltou pro karaokê novamente e ele tava lá. E a gente começou a conversar e conversa vai, conversa vem, e aí tudo desenrolou, e aí as conversas bateram, e o que eu achei muito legal isso, porque é difícil, né, você se relacionar com uma pessoa de um outro país, eu não digo nem Polônia, de uma outra cultura diferente, eu acho que é muito complicado. E aí a gente tá junto desde fevereiro, tá muito bacana, assim. Percebo que eu aprendo muito com ele aprende muito comigo também, nessas questões tanto de discussões mesmo do que é ser LGBT, né? E a gente vai levando e vamos crescendo juntos na direção ao mesmo caminho, né? O mesmo caminho pra gente, com certeza, é ter direitos reconhecidos, né? Considerando que Polônia não é um país que ainda reconhece união entre pessoas da mesma orientação sexual. É possível então amar na Polônia sendo uma pessoa LGBTQI+. Sim, é possível amar, é possível amar. Mas enquanto sendo pessoa LGBTQIA+, e gay, não me sinto muito confortável ainda. Por mais que a gente faça, tá? Eu não me sinto confortável, mas eu não vou negar um beijo pro meu namorado no metrô, por exemplo. A gente se beija, a gente viajou, por exemplo, esse fim de semana pra praia, a gente se beijou, a gente se abraçou, a gente trocou colher de sorvete juntos, com alguns olhares de reprovação, mas aí quando você olha pra pessoa que você ama, né? E quando você olha pros amigos que você tem próximo, e as pessoas sequer percebem que você beijou, porque pra elas é uma coisa muito normal, porra. Tipo, foda-se então, e vamos lá. Vamos viver a vida, porque a vida tá aí pra ser vivida, e a gente vai vivendo cada dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. Politicamente não tá fácil nem aqui, nem aí, mas a gente continua na luta, né? Obrigado mesmo, Rodrigo, por conversar com a gente. Imagina, Brasil me obriga a beber, e agora a Polônia também me obriga a beber. No Brasil eu bebia cerveja, aqui eu bebo vodka, e assim ficamos... A gente precisa entender o conservadorismo como parte de um projeto político que vai culminar na perseguição à nossa população LGBTQI+, e outros grupos sociais. Para analisar de onde vem esse projeto político, a gente conversa com o professor e doutor em Ciências Sociais, o Marcelo Heider. Marcelo, em linhas gerais, quais são as características desse projeto de governo de direita, conservador, que se apresenta tanto aqui no Brasil quanto em outros países como a Polônia? O bolsonarismo aqui no Brasil, esse grupo que está no poder hoje na Bolívia, o trumpismo, o Orbán na Hungria, o cara lá da Polônia, eles são muito semelhantes. Esses grupos, o que eles têm em comum? É uma mistura de capitalismo, neofascismo e fundamentalismo religioso. Até onde eu conheço, eu acho que o tempero do fundamentalismo religioso é um pouco de novidade, assim, que marca desses grupos políticos, né? É o que diferencia, por exemplo, os grupos em torno do PSL ou do Partido Novo lá do Bolsonaro, né? O Aliança Nacional, do PSDB e do DEM, né? Porque se nós compararmos a direita anos 80, 90 do Brasil com a atual, você tinha ainda uma separação, né, de Estado e religião. Por mais que fossem projetos neoliberais, você tinha ali um projeto, sim, de Estado, de nação, ainda que fosse um projeto para reduzir nação. Com a ascensão desses grupos, né, no Brasil nos últimos 5 anos, algumas coisas pioram. Permanece o neoliberalismo, permanece aquela ideologia da meritocracia, de que você consegue tudo sozinho, porém, você tem aí, as investigações estão mostrando a participação de grupos paramilitares
no caso do Brasil são as milícias, e de grupos fundamentalistas religiosos, né? É daí, então, que entra junto o ataque às LGBTs, às mulheres, né? No caso das mulheres e das LGBTs, é uma regressão de mais de 60 anos. No caso das LGBTs, é uma perseguição histórica desses grupos fundamentalistas, né? Que são considerados pessoas doentes, anormais, fazem parte da galeria de monstruosidades que devem ser eliminadas, né? E junto dessa galeria a gente coloca as pessoas negras e os povos originários. Por que essa questão de gênero, diversidade sexual e afetiva ela é tão usada enquanto instrumento desses grupos políticos para angariar apoio? Porque na mentalidade desses grupos é uma ameaça à família. Então eles criam narrativas que não são tão novas, né? Ela tem sido instrumentalizada de maneira massiva. Vamos fazer um recorte histórico dos anos 90 para cá, né? Com a ascensão de certos tipos, grupos religiosos, que vão entender que mais do que dinheiro e popularidade, é preciso de poder. É por isso, então, que o Ministério da Educação é tão importante para eles. É por isso que, se eles pudessem, eles acabavam com o Ministério da Cultura. Porque é uma disputa de narrativa, de projeto de sociedade, né? Então, é um projeto complexo deles, né? Aqui no Brasil, talvez, esse movimento ele seja inédito, né? Com tanta força. Mas em outros países, não, como Estados Unidos, Inglaterra, França, esses grupos são mais antigos, né? Então, eu acho que o bolsonarismo, digamos, a nossa primeira onda, né, com poder, né, com apoio popular, porque tem apoio popular essa narrativa de sociedade, que é isso, de combater tudo aquilo que não está dentro da conta da família tradicional, que é papai, mamãe e filhinhos. Em um determinado momento da nossa conversa, você falou que esse projeto de sociedade conservadora tem dado certo. Mas existe um limite? Qual que é o caminho para a gente também enfrentar esse projeto? Acho que assim, Bruno, vai dar certo enquanto a oposição, e aí eu coloco a esquerda, a centro-esquerda e o centro, continuarem no recuo, né? Ou só respondendo. Eu acho que vai continuar dando certo enquanto a gente estiver acovardado, né? A gente, que eu digo, esses grupos políticos, porque o movimento LGBT, as feministas estão aí encarando, né? Sempre estiveram e vão continuar a estar. O movimento negro, idem também. Só que assim, a gente não pode esquecer que os partidos políticos têm seu peso num país como o nosso, num sistema político como o nosso, né? Então, para mim, enquanto, por exemplo, partidos grandes como o PT, PDT, como o PSB não apresentarem propostas e não forem para o combate, a sociedade não vai ter uma alternativa. A gente não vê uma defesa veemente dessa agenda LGBT, da agenda feminista. Então, eu acho que ou a gente muda e apresenta uma proposta robusta, ou nós vamos continuar perdendo, porque o último Datafolha mostrou isso pra gente. Ainda que uma parcela do eleitorado esteja insatisfeita com o governo que está em curso, não vê alternativa. Isso é um perigo. Marcelo Heiler, muito obrigado pela sua participação aqui no Bem Itajaí. Um beijo e obrigado aí pela oportunidade de falar. No ano passado, ao menos 2 episódios de conservadorismo envolvendo a comunidade LGBTQI+, agitaram a política nacional. Em setembro, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, mandou fiscais à Bienal do Livro para recolherem uma HQ dos Vingadores, que trazia um beijo de 2 homens. Crivella chamou a HQ de imprópria para menores. Lógico que Jair Bolsonaro também não ia perder a oportunidade, né? Um dos acenos mais contundentes do presidente a seu eleitorado conservador foi em 15 de agosto. Bolsonaro fazia sua live semanal quando atacou projetos de séries de TV que participavam de um edital para captar recursos da Ancine, a Agência Nacional de Cinema. Fomos garimpar na Ancine filmes que estavam já prontos para ser captado recursos no mercado. Olha o nome de alguns, são dezenas, alguns. O nome e o tema. E mesmo que não seja parte do trabalho dele fiscalizar projetos de cinema, nem de interferir em editais de um órgão independente, Bolsonaro passa a citar então 4 projetos de série, entre eles o Afronte, do Bruno Santos e Marcos Azevedo. Outro aqui, o nome do outro filme, Afronte, são dezenas, Afronte, mostrando a realidade vivida por negros homossexuais no Distrito Federal. Não entendi nada, confesso. A vida particular de quem quer que seja, ninguém tem nada a ver com isso. Mas fazer um filme, Afronte,
sobre negros homossexuais do DF. Eu confesso que não dá para entender. Então mais um filme aí que foi pro saco aí. Tá? Entre um projeto e outro, Bolsonaro demonstra seu desprezo pela cultura. Confesso que não entendi por que gastar dinheiro público com um filme desse. O que vai agregar no tocante à nossa cultura, às nossas tradições no Brasil? Não estou perseguindo ninguém, cada um faz o que bem entender no seu corpo e vai ser feliz. Agora, gastar dinheiro público, fazer esse tipo de filme... 6 dias depois, o Ministério da Cidadania, ao qual a Ancine está vinculada, anunciou a suspensão daquele edital. Semanas mais tarde, a Justiça ordenou a retomada do edital, em uma ação movida pelo Ministério Público Federal. Em janeiro deste ano, a surpresa: nenhum dos projetos atacados por Bolsonaro foi selecionado para receber recursos. Para conversar sobre essa história, a gente fala com o cineasta e professor de Brasília, Marcos Azevedo, da série A Fronte. Marcos, o Bolsonaro leu um resumo bem grosseiro do A Fronte. Queria que você explicasse o que é a série que você e o Bruno propuseram. A gente criou uma personagem fictícia onde ela está nesse processo de descoberta da sua negritude e sexualidade, né? Então, a gente vai conversando sobre alguns pontos que reforçam, né, essas questões de negritude. Então, a gente aborda candomblé, a capoeira como questões coletivas e que foram importantes historicamente para fortalecer a população negra e foram como formas de manutenção da cultura negra no país. E, ao mesmo tempo, vai atravessando as questões de sexualidade, né? E aí há toda uma descoberta dessa sexualidade e quebra desses padrões, né, normativos, heteronormativos que a gente encontra. E você comentou que esse projeto nasceu de um curta, inclusive premiado, que vocês produziram para o TCC, né? Por que propor a expansão do curta? A gente fez o curta-metragem de 15 minutos, mas enquanto a gente ia fazendo as entrevistas e tudo, nossas pesquisas, a gente viu que ficou muita coisa de fora, assim, uma necessidade de falar sobre muitos outros assuntos nas vivências da bicha preta, né? E, assim, porque a gente também está falando de uma vivência que é a nossa, né? Que é a minha e a do Bruno. Foi aí que a gente, quando surgiu sobre essa questão de aumentar ou fazer um longa ou transformar o filme numa série, justamente para que a gente pudesse aprofundar os assuntos que a gente já abordou e, ao mesmo tempo, trazer novos assuntos. Marcos, você comentou sobre o projeto retratar um pouco das suas próprias vivências. Qual que é o peso que você sentiu quando o presidente da República diz que essas vivências não merecem ser contadas? Assim, para falar de um jeito tranquilo, foi inicialmente desrespeitoso. E assim, a sensação que a gente teve de início é não compreender e depois dar uma certa revolta, porque não é a função dele, né? Não é a função dele, e essa interferência direta num órgão como a Ancine é isso, né? A gente sabe que governos autoritários, uma das primeiras coisas que eles fazem é interferir na cultura, é interferir nessas coisas que estão ligadas diretamente a uma questão subjetiva da população, né? Enfim, o Brasil já tem uma dificuldade enorme da população ter acesso à cultura, e agora ele está deixando bem claro, ele deixou muito claro, de que ele vai decidir o que é produzido, o que não é, e o que a gente vai ter acesso. Então, histórias negras, histórias LGBTs, e aí a gente não pode mais contar as nossas histórias porque o presidente não quer, né? Que é até difícil chamá-lo de presidente, na verdade. Marcos, se você tivesse a chance de estar ali com o Bolsonaro naquele momento da live, o que você diria pra ele? Não. É uma pergunta que, na verdade, eu nunca pensei no que eu diria pra ele, porque é isso, né? É um argumento que não se sustenta, o dele, de que não tem por que contar essas histórias, né? A gente tem sempre as histórias de um grupo que está no poder sendo contada, né? Historicamente, a história da população negra, ela foi uma história contada por brancos que estavam no poder, né? Por que não pode deixar esses próprios atores contarem essas histórias? Então, quando ele nega aí a possibilidade de um diretor negro, um diretor LGBT ou uma diretora contar as suas histórias e dizer que elas não são importantes, ele está assim, completamente excluindo da sociedade essas pessoas.
quando ele era para ser alguém que zelasse para que todos tivessem acesso à cultura, à educação, a tudo. E, na verdade, ele mais uma vez reforçou que ele é representante de um grupo específico, que ele vai fazer de tudo para impedir que quem não faz parte desse grupo tenha espaço. É isso, dizer para ele que, na verdade, que dessa vez ele conseguiu fazer uma manobra para impedir, mas isso não vai acontecer sempre. E que a gente vai continuar lutando. Nossa luta não é nova, não é recente, é uma luta de décadas, né? De séculos. Eu estou falando de uma luta desde que a população negra pisou nesse país. Então, a gente nunca deixou de lutar, não vai ser agora que a gente vai deixar. Marcos Azevedo, muito obrigado por conversar com a gente, viu? Um abraço pra você. Outro. Tchau, tchau. No dia 12 de maio, Bolsonaro disse despretensiosamente que iria apresentar ao Congresso um projeto de lei para proibir a suposta ideologia de gênero nas escolas. O momento que ele declarou isso chama a atenção, já que a gente já estava no meio da pandemia e o Brasil já atingia 12 mil mortes em decorrência do coronavírus. Com a popularidade em baixa, Bolsonaro pode voltar a defender fortemente a pauta dos costumes, um pouco adormecida desde que ele tomou posse. Precisamos ficar de olho. E nós ficamos por aqui. Bendita Geni é um projeto de jornalismo independente voltado à comunidade LGBTQI+. Novos episódios às terças, quintas e sábados. Fazemos parte da rede LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts do Vale em lgbtpodcasters.com.br. Este episódio contou com produção e edição minhas, @Bruno_Nomura. Agradecimentos especiais a Bárbara Hortelã, Lucas Bulgarelli e Felipe Paludetti. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Assine nossa newsletter e receba os principais fatos do universo LGBTQI+, da semana, direto no seu WhatsApp ou Telegram, tudo de graça, benditageni.com. Acha este projeto importante? Gosta do nosso conteúdo? Com valores a partir de R$10 você ajuda a manter este projeto vivo. Instruções também no benditageni.com. Seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor fica por aqui. Muito amor e até mais!